Repare que ao realizar essa operação, o LibreOffice já me oferece um gráfico com uma série de dados preenchidos. Repare que eu tenho algumas opções. Ao passar o mouse pelo meu gráfico, eu tenho uma situação onde eu tenho o ponteiro do mouse preenchido com a cor preta e em outras regiões eu tenho o ponteiro do mouse no formato de uma mão branca. Eu vou para alguma dessas regiões onde o meu mouse está preenchido com a cor preta, clicar com o botão direito do mouse e vir em tabela de dados. Repare nessa janela, eu tenho um gráfico onde eu tenho as categorias, que seriam o eixo X do meu gráfico, por exemplo, né? E aqui eu teria uma série de valores. Para começar a trabalhar, vamos trabalhar com a situação mais simples. Então, para tal, eu vou apagar esta série de valores aqui, excluir série. Para tal, vou clicar com o botão esquerdo do mouse. Eu vou vir em excluir série. Eu agora obtenho esta estrutura aqui, onde eu tenho um eixo X e um eixo Y. É isso que eu quero por hora. Beleza? Vou dar OK. Novamente, na região onde o mouse fica com a cor preta, vou vir em tipo de gráfico. Eu vou alterar o tipo de gráfico. Aqui eu tenho um gráfico de coluna e o meu interesse aqui é fazer um gráfico de linha, desta forma. Vou dar OK. Agora eu já construí o gráfico no formato que eu quero. Basta apenas eu preencher os dados desejados. Para tal, eu vou clicar aqui novamente e vir em tabela de dados. Beleza. Então, por exemplo, no ano de 1900, nós tínhamos aproximadamente, tá? 17 milhões de habitantes, ok? Em 1920, tínhamos 31 milhões, e assim por diante. Repare que agora o meu gráfico está construído. Neste primeiro momento, eu vou apagar a legenda, e assim o gráfico ganhar um pouquinho mais de espaço, beleza? Então, vamos primeiramente clicar fora do gráfico, ao lado esquerdo, por exemplo. Repare que ao realizar isso, eu estou deixando de selecionar este. Ao andar por esse gráfico, repare que o ponteiro do mouse em algumas regiões fica preto, em algumas regiões fica uma mão branca. Já te adianto que para selecionar o gráfico, você tem que clicar com o botão esquerdo do mouse em alguma região que tenha a mão branca. Ok? Alguém poderia perguntar, mas para que serve isso? Por que eu vou ter uma estrutura que eu só consigo selecionar em algumas regiões? Não seria mais fácil se em qualquer lugar que eu clicasse no gráfico eu conseguisse selecionar esse? Num primeiro momento, a resposta seria sim. No segundo momento, você repararia que, se o gráfico fosse uma estrutura opaca, que não tivesse essas regiões transparentes, eu não conseguiria trabalhar com múltiplas camadas. Vamos, por exemplo, que vai ficar mais claro. Imagina que eu quero inserir uma caixa de texto aqui, certo? E vou escrever teste aqui. Repara que agora eu tenho duas estruturas. Uma é o gráfico e outra é este objeto aqui, que é uma caixa de texto, ok? Beleza. Se o gráfico fosse totalmente opaco e não tivesse as suas transparências, né, acaba que eu não conseguiria selecionar essa caixa de texto que está atrás. Repare que aqui eu seleciono a caixa de texto e aqui eu seleciono o gráfico, ok? Dando continuidade aos nossos estudos, eu vou apagar essa caixa de texto e vou te mostrar algumas customizações possíveis de serem feitas nesse gráfico. Então, vamos lá. Vou escolher uma região que tenha a mão branca, clicar com o botão esquerdo do mouse. Repare que ao realizar isso, aparece uma série de opções aqui ao lado. Vamos ver essa primeira, posição e tamanho. Repare que em posição X eu tenho a distância entre o gráfico e a borda esquerda do slide, e em posição Y eu tenho a distância do gráfico até a borda superior do meu slide. Se eu quiser, eu posso diminuir essa posição Y. Em outras palavras, isso significa que eu vou aproximar o gráfico da borda superior. Em linha, eu trabalho com a borda do meu gráfico. Se eu, por exemplo, insiro aqui alguma linha, meu gráfico vai passar a ter uma borda. Essa borda ela pode ter uma largura, por exemplo, né? E pode ter algum tipo de estrutura. Ela pode ser pontilhada, ela pode ser, né,
tracejada, das mais variadas formas, além de poder possuir algum tipo de cor específica. Em sombra, bem, quando eu ativar a sombra, eu não estou ativando a sombra só da borda. Na verdade, eu estou ativando a sombra do gráfico inteiro. Isso pode fazer alguns recursos gráficos interessantes, né? Embora tenha que se usar com algum cuidado. Então, por exemplo, eu vou ativar a sombra aqui. Repare que agora o meu gráfico todo ele tem uma sombra atrás dele. Eu posso, por exemplo, para deixar um pouco mais interessante, aumentar a transparência. Repare então que a sombra gerou um recurso gráfico aqui que pode ser interessante em alguma apresentação, ok? Posso alterar a distância entre o gráfico e a sombra, se eu quiser, botar algo como 4, né? Vou tirar a sombra aqui para trabalhar com a próxima propriedade, que é a área do gráfico. Bem, em área do gráfico, eu vou preencher o gráfico inteiro com alguma estrutura, seja de cor, textura, etc. Então, por exemplo, eu posso vir aqui em cor, beleza? Repare que ele já preencheu aqui com uma cor específica, um azul, né? Se eu quiser um recurso interessante, eu posso mudar a transparência dessa cor, né? Eu posso deixar uma transparência sólida. Posso, nesse caso, também aumentar a transparência e posso, por exemplo, também mudar a forma da transparência. Por exemplo, colocar uma forma radial. Olha que legal que fica. Dando continuidade, vamos ver algumas customizações possíveis de serem feitas com esse gráfico. Para tal, eu vou clicar aqui com alguma região que tenha a mão branca. Repare que o gráfico aqui foi selecionado, aparecendo esses pontos azuis aqui no entorno deste. Neste ponto, é importante você observar que o gráfico ele tem dois modos. Um primeiro modo, que é o modo de seleção, que já mostramos, onde a borda fica selecionada. E um modo de edição, que é o que vamos fazer agora. Para tal, vou apertar a tecla Enter. Repare que o gráfico ele vai ganhar uma borda preta, mostrando que nós saímos do modo de seleção para o modo de edição. Repare, por fim, que ao entrar no modo de edição, o LibreOffice tirou o fundo do gráfico. Ele vai tirar algumas formatações para nos auxiliar a enxergar melhor os dados que a gente vai trabalhar, ok? Beleza. Agora, para trabalhar com esse gráfico, eu vou em alguma região onde apareça o ponteiro preto e clicar com o botão direito do mouse. Vou vir aqui em Inserir rótulo de dados. Olha que interessante. E agora, em cada ponto do meu gráfico, eu tenho mais informação. Então, por exemplo, no ano de 1900, eu reparo que o Brasil tinha aproximadamente 17 milhões de habitantes, enquanto no ano de 1940, o Brasil tinha aproximadamente 41 milhões de habitantes. Se eu quisesse, por exemplo, eu poderia formatar esse rótulo de dados. Por exemplo, clicando sobre ele. Em seguida, com o botão direito do mouse, vir em Formatar rótulo de dados. Okay? Repare que nessa janela que vai se abrir, eu posso alterar uma série de estruturas do rótulo de dados. Por exemplo, eu quero alterar a fonte, deixar ele mais visível. Vou botar aqui 16. E se eu quiser retirar esse rótulo de dados? Bem, eu tenho que voltar com o mouse para qualquer região do gráfico onde eu tenho a mão preta, certo? Mas que não seja o rótulo de dados, e com o botão direito do mouse, vir em Excluir rótulo de dados. O que mais eu poderia fazer com este gráfico? Por exemplo, botar aqui no eixo X, 1900, 1920 representam os anos, e que no eixo Y, 10, 20, 40 e 50 representam, por exemplo, a população em milhões de habitantes. Para tal, eu tenho que vir aqui em algum dos eixos que eu quiser, por exemplo, esse eixo Y aqui, clicar com o botão direito do mouse sobre o eixo e vir aqui em Inserir título do eixo. Repare que já vai aparecer um texto aqui. Para alterar o título do eixo com outra informação, eu tenho que clicar com um clique duplo do mouse, eu tenho que realizar um clique duplo do mouse onde houver a mão branca. Repare que ele vai permitir agora a edição dessa informação e eu vou colocar aqui, por exemplo, população. Ao clicar em qualquer outra região, eu reparo que o título que eu usei para o eixo Y está com a fonte bem pequena. Vamos mexer então na fonte dele. Clicar aqui em Formatar título
E aí eu posso alterar a fonte, deixando ele bem mais visível. Posso fazer isso também no eixo X. Para tal, vou aqui no eixo X, clico no botão direito do mouse e inserir título do eixo. Repare que já apareceu aqui. E eu quero entrar em modo de edição, então vou dar um clique duplo com o botão esquerdo do mouse. Repare agora que o cursor está piscando. Eu vou apagar o texto que eu tenho aqui e vou preencher, por exemplo, anos. Vou clicar fora para sair. Novamente, eu vou clicar sobre o título do eixo e vou vir com o botão direito do mouse em formatar título. Vou dar OK. Pronto! Agora que eu realizei tudo o que eu queria dentro do gráfico, eu vou clicar em alguma região do slide em branco, apenas para tirar a seleção deste. E agora a gente repara o resultado final que eu obtive